E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Embora eu vou pedir desculpa, eu estou um pouco debilitado de saúde. É pouca coisa, não, mas eu acho que vocês vão ouvir um pouco fanho, né, e espero que isso não me incomode e acredito que não vai atrapalhar aquilo que nós temos que desenvolver nesse momento, que nos coube desenvolver nesta parte aqui desse congresso. Então, vamos, né, logo ao que interessa, né? Qual é o tema dessa palestra? É a origem do cientificismo e o papel da ciência na educação católica. Então, a origem do cientificismo, papel da ciência numa escola católica ou na educação católica. Tá? Primeiro, cientificismo eu vou conceituar aqui logo a seguir, tá? Então, porque talvez uma palavra que seja um pouco difícil, né? A gente não está acostumado. E em segundo lugar, eu queria observar que, quando eu falo aqui de ciência, para que eu não tenha que me alongar sempre, eu estou falando no sentido mais moderno, no sentido de ciência experimental, né? Ciência natural, certo? Diferente um pouco do que os antigos medievais entendiam. Depois eu vou comentar alguma coisa sobre isso também. O conceito de ciência, a palavra ciência, ela já tem outra conotação, né, para os filósofos antigos. Por curiosidade, quantos professores tem aqui? O pessoal que é professor? Tem vários, né? Que bom. Algum é professor de ciências, da área das exatas? Tem dois, que bom. Bom saber. Tudo bem. 3, né? Tem 2 aqui. Então eu vou começar trazendo 4 falas. Vou pedir a licença para vocês para que eu leia, são bem curtinhas. Eu prometo que eu não vou fazer ninguém dormir. Tá? Porque, né? Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção nestas falas. São 4 falas de 4 pessoas diferentes, para que a gente possa introduzir esse tema e começar a entender o que é cientificismo, que vai ser a primeira parte, tá, dessa palestra. O que é o cientificismo? Como que ele foi gerado, como que chegou até nós, e como que ele influencia na educação, como que ele influencia as pedagogias, como que ele chega até nós, por exemplo, qual é a relação dele, do cientificismo, com o marxismo, com o comunismo, que são coisas que nós todos, acredito que concordemos que não são boas, que são ruins, que são inverdades, e que levam à deterioração do ser humano, da sociedade, da igreja. Tá? Então, essas 4 falas, eu acredito que vão nos colocar bem nesse tema, para que a gente depois desenvolva a segunda parte. A gente vai mostrar por que o cientificismo não é verdadeiro, com base na filosofia, com base na doutrina da igreja também, né, na Sagrada Escritura, na revelação. Né? E na terceira parte, então, aí, caindo já no papel da ciência numa educação católica, numa escola cristã. Certo? Então, a primeira fala é do cardeal Sarrat. O cardeal Sarrat, aquele mesmo africano, ele foi logo depois do incêndio em Notre Dame. Ele visitou a catedral, né, e depois de tê-lo feito, ele proferiu um discurso, né, às pessoas que estavam ali com ele. Esse discurso é memorável. Não sei se alguém aqui já leu. É fantástico esse discurso do cardeal Sarrat sobre a igreja, né, sobre a atualidade da igreja, sobre a missão da igreja. É primoroso. Mas eu separei somente um parágrafo que eu vou ler aqui para vocês e queria que vocês prestassem atenção. Ele diz assim: a civilização ocidental está em profunda decadência e ruína. Apesar dos seus fantásticos sucessos científicos e tecnológicos e da prosperidade e das aparências de prosperidade. Como a Catedral de Notre Dame, a civilização ocidental está vacilante. Ela perdeu a sua razão de ser, mostrar Deus e conduzir a Deus. Sem o pináculo que coroa o edifício, as abóbadas desmoronam. Essa é a fala contundente do cardeal Sarrat. E eu destaco quando ele diz o seguinte: apesar, né, a civilização ocidental está em decadência. Apesar dos avanços tecnológicos, científicos, né, que nós todos também usufruímos, certo? Então, existe uma defasagem entre o avanço tecnológico e científico, dito aqui nesse sentido, com um avanço espiritual, né, com um avanço
intelectual, com o avanço moral do ser humano e da sociedade como um todo. Existe uma defasagem, certo? Que é o que o Kardec aqui está observando. Muitos anos atrás, antes do Cardeal, em 1953, quem observou isto de forma muito próxima daquilo que o Cardeal disse foi o Papa Pio XII. A gente sabe que o Papa Pio XII, ele, em 53, então quer dizer, ele se comunicava com o mundo pela rádio, né? Então, no Natal, por ocasião do Natal, ele discursava para o mundo inteiro pela Rádio Vaticana, né? E num desses discursos, em 53, ele observou algumas coisas muito parecidas com isso que o Kardec Sarrat está dizendo. E eu vou ler para vocês. Ele diz assim: não é senão a exagerada e algumas vezes exclusiva estima do chamado progresso técnico. Este, sonhado como mito onipotente e manancial de felicidade, e depois levado com toda sorte de recursos até as suas mais audazes conquistas, impôs-se às consciências como fim último do homem e da vida, substituindo-se, portanto, qualquer espécie de ideais religiosos e espirituais. O Papa está dizendo. Então, o ser humano, ele trocou, né, a sua finalidade, que era o próprio Deus, né, ou do Ocidente, como diz o Kardec Sarrat, que era conduzir a Deus, né, foi trocada essa finalidade. E esta foi colocada, foi transferida para os bens materiais, para o progresso técnico ilimitado, o progresso científico e tecnológico ilimitado. Eu não estou dizendo que o progresso técnico em si e científico é ruim, não é isto. E não é isso que eles também estão observando aqui, né? Existe aqui uma inversão, uma mudança teleológica, uma mudança de finalidade das coisas da vida humana, né? Então esse progresso, esta ideia de progresso, ela está cegando, e depois o Papa vai dizer isso, está cegando o ser humano para os ideais mais elevados, aos quais Deus o está chamando constantemente, né? Então ele segue. Hoje, vê-se com clareza cada vez maior que a sua indevida exaltação do progresso técnico cegou os olhos dos homens modernos, tornou surdos seus ouvidos, a ponto de se verificar neles o que o livro da sabedoria flagelava nos idólatras do seu tempo, né? No livro da sabedoria, no capítulo 13, ele diz: os homens são incapazes de reconhecer através do mundo criado o Criador. Então, através do mundo visível, aquele que é, através das obras, o artista. Então, o Papa está salientando esta mudança. E ele continua: com seu múltiplo emprego, a absoluta confiança que suscita, as inexauríveis possibilidades que promete, a técnica moderna desenvolve em torno do homem contemporâneo, visão tão vasta que leva muitos a confundi-lo com o infinito. Então, quando a gente vê as possibilidades da computação, né, as grandes empresas e corporações de computação, a internet, né, quando nós vimos tudo isso, nós somos tentados, né, a não ver aquilo que há de bom nisto, que deve estar a nosso serviço, a serviço de Deus, né, mas nós somos tentados a ver nisto o infinito. O Papa está dizendo. Nessas coisas que são finitas e são passageiras, nós somos tentados a confundi-las com o infinito. Então, diz o Papa, atribui-lhe a estas coisas, por consequência, uma autonomia impossível, que, por sua vez, quer dizer, é óbvio que a gente só consegue construir um microfone e uma caixa de som, não é porque as coisas, de uma hora para outra, se juntaram, né, e foi construído e se fez um microfone aqui. Quer dizer, alguém pensou esse microfone, né, tem um engenheiro, né, que pensou esse microfone. Inclusive, ele é limitado, né? Porque o engenheiro pensou de um jeito, outro engenheiro vai projetar de outro. O meu celular também, né? Ele só existe porque alguém pensou ele, o projetou, né? E, claro, com domínio sobre da técnica, domínio sobre a natureza, né, consigo levar a cabo isto, com conhecimentos, sim. Né? Então, ou seja, não há autonomia dessas coisas. É o que o Papa está dizendo. Não existe autonomia, né, do progresso técnico, né, e científico em si mesmo. Então, isso acaba por transformar a concepção de vida, né, que se diz o espírito técnico. E o Papa, para terminar, ele diz assim, define o espírito técnico. Ele diz assim:
Este considera como o mais alto valor humano e da vida tirar o maior proveito das forças e dos elementos da natureza, em se colocarem como fim de preferência a todas as outras atividades humanas, os possíveis métodos técnicos de produção mecânica, vendo neles a perfeição da cultura e da felicidade terrena. Então, este espírito técnico a gente pode identificar com aquilo que nós estamos, que comecei falando, e chamando de cientificismo. É uma manifestação do cientificismo. A manifestação do cientificismo. Certo? E eu agora cito aqui 2 prêmios Nobel. Um deles é o Prêmio Nobel de Química. Tá? São entrevistas que por acaso chegaram até mim. Entrevistas no jornal El País. Né? E esses 2 cientistas, um químico e um físico, foram entrevistados. Um deles chama Roger Kornberg, Nobel de Química. E uma das perguntas que o fizeram é o seguinte: conhecer a nossa base química tem um aspecto filosófico? Ele responde: sim, esse é o cerne da questão. Vejam só, o cerne da questão é que existe um aspecto filosófico no conhecimento químico. E ele diz: a vida é química, nada mais e nada menos. O funcionamento do cérebro é tão pouco compreendido que se tende a associá-lo a significados mágicos ou místicos. Mas, quimicamente, o cérebro é uma coleção de fios e interruptores. Todos os cérebros humanos são mais ou menos iguais, e as pequenas diferenças são resultado de diferentes padrões dos interruptores, baseados em uma combinação genética e das nossas experiências. Mas, no final, é química. O cérebro humano, a vida humana, no final, para esse cientista reconhecido, é química, nada mais e nada menos. Embora pessoas resistam à ideia, né? Quer dizer, não basta ele falar que tem um aspecto filosófico, ele também precisa atacar quem discorda dele. Né? Então, embora as pessoas resistam a essa ideia, muitas pessoas querem associar, né, as suas próprias experiências a algum significado especial, como a religião. Mas não se trata de religião, se trata de química. Bom, esse é um exemplo claro de cientificismo. É um exemplo claro, quer dizer, a química, ela é capaz de explicar todas as coisas que existem. E aquilo que a química não consegue explicar, aquele objeto que talvez a química não consegue, né, chegar, prever, né, não existe. Está fora da existência. Né? Não é a realidade. Se existe, talvez, não sei, mas nós não podemos provar, porque no laboratório eu não vejo uma alma, eu não meço a quantidade de alma que eu tenho, né, o volume da alma, certo? Isso não está nesses ditames, né, nesses limites, então não existe. Né? Isto é o cientificismo. Né? A ideologia cientificista é essa. A ciência natural, a ciência experimental, basta para explicar todas as coisas. Ela é o conhecimento último. Ela é aquilo que nós chamaremos de sabedoria. Então ela toma o lugar de sabedoria, né, e para explicar todas as coisas. Ela é o limite, ela é a fronteira, né, do conhecimento. Além disso, nós não temos, não existem as coisas, ou não sabemos, ao menos, com posição mais agnóstica, que essas coisas existem. Tá? Isso, se nós podemos conceituar, é o cientificismo, a ciência experimental, a filosofia primeira. E é uma postura, perceba, uma postura filosófica. O próprio químico aqui estava dizendo, né? Sim, existe um aspecto filosófico. Né? Bom, mas os métodos que ele dispõe no laboratório adentram no aspecto filosófico? Ele consegue provar isto? Né? Então, mas é uma postura filosófica. Até tem uma história interessante que um crítico do livro do Stephen Hawking, né, que ele defende que as coisas surgiram das leis da física. O Stephen Hawking defende, né, num dos seus livros, que todo o universo surgiu das leis da física. Tá? Quer dizer, as leis da física têm autonomia. Né? E um dos críticos dele, um matemático
inglês britânico chamado John Lennox, ele diz assim, bom, o Stephen Hawking, na primeira página do livro, diz que o conhecimento filosófico ele não tem nenhuma garantia, não nos dá nenhuma certeza. Nós temos que duvidar dele. Mas ele passa o restante do livro só falando de filosofia. Ele só passa filosofando o restante do livro. Porque a ciência dele ele faz lá no laboratório dele, publica os artigos dele. Ali, quando ele está falando de filosofia, mas de baixíssimo nível. Porque ele não tem estudo para isso, não tem conhecimento para isso. Até poderia, mas no caso dele não. Mas ele entra em contradição logo no começo do livro, em que ele desfaz a filosofia, mas depois ele admite e defende uma postura filosófica advinda da ciência que ele faz, das pesquisas que ele faz. Então, é uma postura filosófica. E é uma postura materialista, quer dizer, não existe nada além da matéria. O Danilo estava aqui nos mostrando, nos levando a entender como que se fez todo aquele caminho dos gregos, das coisas naturais, da mudança das coisas que estão acessíveis aos sentidos, até você olhar para si mesmo, então conhece a ti mesmo, conhece a tua alma, então você vê que o ser humano ele é formado de corpo e alma, que isso é um composto, e, então todo esse caminho não existe, isso não existe, isso é restrito a algumas atividades neuronais, cerebrais, que são materiais, toda a atividade humana consciente, o cérebro é reduzido ao cérebro. Então, portanto, o cientificismo ele é materialista. A ciência natural ela tem um fim em si mesma. Ela tem um fim em si mesma. Ela não dialoga com nenhuma mais das outras ciências. Isso é exatamente quem aqui levantou a mão e sabe, vai recordar dos seus professores universitários, pesquisadores que estão no laboratório. Você sabe que a postura deles é esta. Eles não admitem mais nada, nenhuma crítica que não seja no mesmo nível que eles estão lá dentro do laboratório. Do mesmo tipo do que eles estão fazendo. Então, só vale, só existe esse tipo de ciência, de disciplina, reduzidas aos aspectos mensuráveis e quantificáveis das coisas. Certo? Então, terminando aqui, fechando, essa parte do que é o cientificismo. Agora vamos a um pouco do histórico, como que isso se desenvolveu. Os primeiros, os pré-socráticos, eram chamados de físicos. Estudavam natureza, física, natureza. Então eles sabiam que existia uma disciplina que é o estudo da natureza sensível, material, das coisas que mudam. Eles conheciam isso. O Aristóteles escreveu um livro que se chama Física, que é um livro de filosofia da natureza. Está estudando ali, não de forma quantificável, e como a gente tem hoje a física matemática, mas está estudando as coisas, fenômenos naturais, principalmente o movimento. Então, já desde a antiguidade se sabia que existia essa disciplina. O Ptolomeu, alguns antigos já haviam aplicado a matemática ao estudo da natureza também. Já existia isso, já se sabia. São Tomás cita isso na Suma. São Tomás sabia que isso existia. Certo? Mas se sabia que ela não era a sabedoria. Não é a filosofia primeira, não é o auge do desenvolvimento humano, como aqui bem colocou o Danilo. Se sabia que se tinha muito certo isso. Qual é a posição no estudo da natureza, no conhecimento das coisas, qual é a função do estudo da ciência, das coisas, do movimento das coisas. E se tinha uma profunda harmonia, e também harmonia entre a vida de estudos e a vida de fé. Isso nós, por exemplo, observamos, hoje é dia de Santo Ambrósio, de Milão, que foi importantíssimo para a conversão de Santo Agostinho, que o Philip Miller ele vai chamar do santo da inteligência. Muitas vezes se tem mais uma ideia de Santo Agostinho como alguém que foi devasso e que se converteu. Portanto, teve uma conversão de um modo mais moral. Mas
lendo as confissões, não é tão claro, né, nas confissões, mas lendo as confissões você consegue ver que ele ali passou por um esforço, ele estava meditando sobre as coisas, estava se perguntando sobre as coisas, estava perguntando sobre o que é a verdade, tanto é que ele escreveu contra os acadêmicos lá, que eram relativistas, para refutá-los. Existe a verdade? Sim, eu estou pensando, eu não duvido que eu estou pensando, então eu existo. Se eu existo, existem as outras coisas também, então existe a verdade. E o Santo Agostinho, quanto à sua conversão, ele viu que isso, todo esse esforço que ele fazia foi um boom, foi um verdadeiro, né, foi colocar um holofote sobre isso, foi a luz que ilumina, né, o homem, como diz o prólogo de São João. Então, o verbo brilhou de uma forma que ele começou a ver as coisas com cada vez mais clareza. Então, a vida da fé, a fé no verbo que se fez carne, ela é capaz de alargar a vida intelectual, a vida de estudos. Ela não é um atrapalho, como hoje se pensa, como hoje as pessoas partem dessa premissa. Se você acreditar, você vai ser, isso vai te atrapalhar. Você vai ter a cabeça fechada, certo? Pelo contrário, você vai ter a cabeça aberta, né? Não aberta do jeito que dizia o Chesterton, né? Que as pessoas dizem, você tem que ter a mente aberta. O Chesterton fantástico, muito genioso, né? Ele diz assim, bom, mas não abra tanto de modo que cai o cérebro, né? Você perde o cérebro se abrir muita cabeça, né? Então, não desse jeito de cabeça aberta, não ao modo de Santo Agostinho, né? E aí a gente vê essa unidade entre a vida de estudos, entre a vida de oração, entre o estudo do conhecimento das coisas naturais, entre o conhecimento de Deus pela razão, o conhecimento de Deus pela fé, a vida da fé, o contato com Deus a partir da fé, que a gente depois vai chegar no auge com a escola de São Vítor, e depois ali começou, depois vai dar origem à Universidade de Paris, junto com a escola de Notre Dame também, é uma das primeiras universidades. E com Guilherme de Champeau, com Hugo de São Vítor, com Ricardo de São Vítor, depois com São Tomás. E a gente vê no começo da Suma, São Tomás coloca muito claras as coisas, aquilo que é da parte da filosofia, da razão natural, acessível à razão natural, aquilo que nos vem pela fé, que é revelado por Deus, que nós jamais alcançaríamos isso. Então São Tomás, você vê essa harmonia entre as coisas, entre os conhecimentos, que depois começou a ser bagunçada, começou a ser desfeita esta harmonia. É como você desafinar uma corda, né? Você está tocando violino, é belíssimo, ou cello, é fantástico. Você escutar BWV 1001, né? Do Partiello do Bach. E é belíssimo, mas imagina desafinar uma corda do cello, vira uma coisa horrenda, né? Então, desfez a harmonia, certo? Então, como se começou? Eu vou partir aqui de alguma coisa e que eu penso que nos faça entender, como que isso começou. O cientificismo, ele se opõe a isso que eu acabei de dizer, se opõe à harmonia entre fé e razão, se opõe à harmonia entre as coisas naturais e sobrenaturais. E começa com uma postura filosófica que chama de nominalismo. Nominalismo. O que faz o nominalismo? O que é o nominalismo? Teve o principal expoente, chama Guilherme de Ockham, entre outros. O nominalismo nega que existam conceitos universais. O que são isso? O que é isso, né? São conceitos que são aplicáveis a mais de um indivíduo. Como aquilo que a gente começou a fazer o exercício aqui no Danilo, né? O que é o homem? O que é o homem é um conceito. Este conceito se aplica a mim, se aplica a todos que estão aqui, né? Então, é um conceito compartilhado entre nós, né? Todos nós temos a natureza humana, certo? E ela está em todas as pessoas. O nominalismo nega que isto exista, né? Nega que isso exista nas coisas, nega que isso exista até mesmo na mente humana. Porque talvez a gente poderia, vendo as coisas, criar esse conceito para entender, mas ele não existisse nas coisas, né? O Guilherme de Ockham, o nominalismo nega que esses conceitos universais existem. Então, o que existe então? Existem só as coisas particulares, só os indivíduos, né?
Só as coisas particulares, só conhecimento particular. Então eu não tenho como repetir esse conceito de ser humano, de homem. Cada vez eu o refaço. Cada vez que eu vejo alguma coisa que me parece... Ele é um objeto, né, diferente do outro. Certo? Claro, porque a matéria... A matéria, ela é princípio de individuação, né? A matéria torna as coisas individuais. Como você abstrai pela inteligência nossa, que é imaterial, né? A gente consegue fazer um conceito mais geral, mais amplo, ou seja, universal. O Guilherme de Ockham estava negando a existência desses conceitos. Ou seja, estava negando a existência da natureza humana. Né? Estava negando a existência do ser humano. Certo? Ou seja, existem só os particulares. A matéria é princípio de individuação, ou seja, existe só a matéria. O Guilherme de Ockham não disse isso, mas quer dizer, se você seguir, você vai chegar invariavelmente nisso. Tanto é que o mostra que todos os cientistas que depois vieram, seja fossem eles até católicos, protestantes ou esotéricos, né, acreditassem em coisas que parece, né, não eram materiais, todos eles eram sim nominalistas. Né? Por quê? Porque você tem esse afã pelas coisas individuais, pelas coisas materiais. É só isso que existe. Eu não faço um conceito. Eu não sei o que é o ser. Eu não consigo fazer esse conceito. O ser humano não é capaz de fazer isso. Certo? Então isso começa a colocar, né, não há natureza humana, não há ser humano, né? Não há moralidade também, não há moralidade objetiva. Né? Então a moral, a ética é feita para que o homem viva segundo a sua natureza, né? E segundo as virtudes. E claro, com a graça, né, elas são, aí não são conquistadas, né, mas são infundidas por Deus. Então a moral ela pressupõe que exista uma natureza humana, né, que exista um modo de funcionamento, um manual, né, vamos dizer assim, sendo bem grosseiro, né, do ser humano. Certo? Então, mas se não existe conceito universal, não existe ser humano, não existe natureza humana, não existe também a moral objetiva. Certo? E também se não há moralidade objetiva, Deus poderia ter nos mandado, porque é um mandato mesmo divino, ele poderia ter nos mandado fazer qualquer outra coisa. Porque não há razão naquilo, na moral, porque a moral ela é racional porque ela obedece, né, à natureza. Então, se não há essa ligação, então Deus poderia nos mandar odiá-lo. E isso seria bom, porque ele mandou. O Guilherme de Ockham chega a esse ponto. Deus poderia ter nos mandado matar. E isso seria bom se Deus tivesse mandado. Quer dizer, não há logos, não há razão, né, na moral, na lei moral, né, de Deus. É um voluntarismo divino. Deus acordou hoje querendo que a gente não matasse, mas poderia ter acordado querendo que a gente matasse e que isso fosse bom. Então isso são consequências do nominalismo. E esse conhecimento de Deus pela razão, esse conhecimento que São Tomás coloca lá no início da Suma Teológica, das vias, as 5 vias do conhecimento de Deus, aquilo que está presente também, por exemplo, em Santo Anselmo e outro, isso tudo não nos é acessível, porque você não tem, você perde você retira do ser humano a capacidade de abstração. Retira, o nominalismo é negação de que nós fazemos conceitos abstratos. Então, como é que você vai provar pela razão que Deus existe sem conceitos abstratos? Abstrato aqui quer dizer abstração da matéria imaterial, né? Certo? Então, como é que você vai provar? Você não consegue. Então, você sabe pela fé. Você vê, né? Vocês veem algo parecido com isso? Conhecem alguma coisa parecida com isso? Nós só conhecemos Deus pela fé. Protestantismo, né? Lutero era, confesso, nominalista. O padre Leonel Franca cita isso, coloca fonte naquele livro A Crise do Mundo Moderno. Ele rasgava elogios para Guilherme de Ockham, né, e para o nominalismo. E ele estudou em Erfurt, que era uma das universidades que tinha se declarado, né, nominalista. Logo depois de que, aqui a gente está no século XIV, né, desculpa para a gente se situar, logo depois disso as universidades começaram a se declarar nominalistas. Mais ou menos como hoje elas se declaram, né, com a ideologia, ficava visível naquele tempo que elas eram nominalistas. Quem fala isso também é o Guillermo Fraile. Guillermo Fraile, um padre dominicano,
na história da filosofia, ele cita isso também, que as universidades começaram uma após a outra, né, a dizer que eram nominalistas. Então, estavam adotando, né, essa postura, essa visão de mundo. Lutero também odiava a escolástica, né, ele odiava a aplicação da razão, né, às coisas de Deus. Ele não se dava bem com a escolástica, né? Certo? Então, e aí os solas, né, toda a questão da fé, a divisão entre fé e razão, a divisão entre fé e obras, quer dizer, isso, é um detalhe que eu até não falei, mas o componente subjetivista disso tudo, né? Então existe o individual, então você vai dando um componente cada vez mais individualista, subjetivo para o conhecimento e para as coisas, que isso também é extremamente perceptível no protestantismo, né? Então não existe a hierarquia, não existe a tradição, o magistério onde você possa recorrer, né? Eu faço o livre exame da Sagrada Escritura e assim por diante, tá? A gente vê isso muito claramente. Depois, pulando aqui um pouco, e o que é mais importante, que fechou essa questão, a partir daí teve um boom. Então as pessoas começaram, não foi a partir daí, não, estavam estudando, né, desde que as obras de Aristóteles começaram a entrar na universidade medieval, se começou a dar uma ênfase maior ao estudo da natureza, porque isso está mais presente em Aristóteles do que em Platão, por exemplo, né? Então se começou a dar uma ênfase maior. Então você tem, por exemplo, uma escola de Oxford que estudou o movimento, que estudou a aceleração, que estudou a gravidade, já muito bem antes do Galileu, que depois foi o grande marco, né, desses estudos de mecânica. Então já tinha gente estudando a aceleração dos corpos, né, a aceleração constante dos corpos, a velocidade na taxa de aceleração, já muito antes do que, por exemplo, o Galileu. Certo? Mas com a doutrina nominalista, que é uma doutrina filosófica por trás, isso começou a ser levado adiante muito mais. E também pela queda da escolástica, também pela queda do desejo pelo estudo da filosofia, porque aí nós estamos no Renascimento já, né? Estamos na Renascença. Então você tem aquela volta dos clássicos, né, da literatura, uma ênfase muito maior nisso do que no próprio estudo da sabedoria, da filosofia e da metafísica. Então houve uma decadência, houve outros problemas sociais também, né? E se chegou, passando aí por Copérnico, por Kepler, Galileu, se chegou no livro que fecha todo esse movimento, que a gente, alguns autores eles falam é a revolução científica, né? Chegou naquilo que eles o que é o livro que faz a síntese disso tudo, que é o livro do Isaac Newton, lá onde ele coloca as 3 leis de Newton, que todo mundo estudou na escola, né? Mas é um livro extremamente denso, grande, de uma matemática que mais ou menos foi criada por ele, né, para explicar aquelas coisas, o cálculo infinitesimal, junto com Leibniz, tem toda uma disputa entre os dois, né? Então ali ele coloca o que ele chama de esquema do sistema do mundo. Então são os princípios matemáticos da filosofia natural, desta nova filosofia. Tá? Então essa é uma obra sintética, uma obra de física experimental, que usa muita matemática, né, que está para dar cabo, para fazer uma suma, vamos fechar a conta aqui daquilo que tem acontecido, daquilo que até agora se fez em ciência experimental, em filosofia da natureza, como ele chamou. Tá? E eu vou observar aqui uma fala dele no prefácio à primeira edição dos Principia, né, como se chama, dos princípios. Ele diz assim: já que os pensadores modernos, rejeitando as formas substanciais e outras qualidades ocultas, procuraram submeter os fenômenos da natureza às leis da matemática, nesta obra procuro desenvolver a matemática tanto quanto ela está relacionada a esta filosofia. Mas veja que ele fala assim, a gente pode passar despercebido por isso. Ele fala, os pensadores modernos, eles usam a matemática, né, para estudar a natureza. Isso é muito mais concreto, isso é muito mais certo, isso nos dá, né, um controle muito maior das coisas. Os antigos, eles usavam umas coisas lá, formas substanciais, né? Não eram os princípios da filosofia, mas não sei se ele está querendo dizer isso, mas, né, ele está querendo se referir a conceitos que estavam muito presentes em Aristóteles, em São Tomás, forma substancial, né? A alma é definida por Aristóteles e São Tomás como a forma substancial do corpo, né? A alma. E ele diz outras qualidades ocultas. Então, quando a gente fala de matéria e forma, quando a gente fala de acidente, né? Quando fala de contingência, quando a gente fala de necessidade, todas essas qualidades ocultas a gente
bom, não consegue, né, determinar com certeza, com exatidão. Mas a matemática sim, porque nós medimos as coisas. Então, já no prefácio, o Newton vai mostrando, né, aquilo que seria a importância do livro dele, que é fechar a análise das coisas, né, numa visão materialista. Uma visão materialista. Quais são os princípios do esquema do sistema do mundo do Newton? Massa, densidade, volume, força da gravidade, todas as coisas materiais. Todas as coisas materiais. Tempo e espaço. Né? Newton fecha, né, essa porta. E o Leibniz, ele se dá conta disso, porque o Leibniz era mais filósofo que o Newton, e ele se deu conta. Ele mandou uma carta para o Samuel Clarke, né, que era o secretário lá do Newton. Ele disse: olha, muito bem, muito bom, o senhor escreveu o livro e tudo mais, mas o senhor, como... O Newton, alguns dizem que era protestante, tem outras fontes que dizem que, além de protestante, também era meio esotérico, né? Tem fontes aí que dizem. O senhor que me surpreende que o senhor que acredite em Deus e até coloca um poema bonito no livro sobre Deus, né? Você tenha princípios que são exatamente os princípios dos materialistas. O Leibniz falou isso para o Newton, né? E ele deixou assim mesmo, não soube responder, desconversou. Então, o fato é que a obra, quisesse o Newton ou não, a obra dele foi marcante para que a ideologia cientificista fechada, né, fechando o conhecimento e a realidade nas coisas sensíveis, ela se tornasse cada vez mais conhecida e consolidada. A gente já está aí no século XVII, 1600 e pouco. Né? O Newton final já é do século XVII. Certo? Então, para que a gente entenda, eu vou só fazer uma linha agora das consequências filosóficas, né, desse livro do Newton. Né? Entre outros, tem os problemas também. Mas as consequências, só para a gente ter uma ideia. O Immanuel Kant, né, vê onde que isso pode chegar. O Immanuel Kant ficou extremamente deslumbrado com a física. Ele fala isso. Ele reconhece, ele está deslumbrado com a física e com a exatidão, com a certeza da física, que é exatamente como a certeza da matemática. Né? Para ele, a certeza da física é exatamente... Pena que ele não viveu até o século XX, né? Não viveu até o surgimento da mecânica quântica e da relatividade e assim por diante. Né? Ele veria que tem muitas limitações ali. Mas, para ele, era a verdade absoluta, como a matemática é. Misturando bastante o status dos conhecimentos matemáticos e físicos. Né? E ele, então, no livro que ele chama de Crítica da Razão Pura, ele coloca, eu vou escrever esse livro para provar para mostrar como que podem existir o que ele chamou de juízos sintéticos a priori. Tá? Então, que seria a indução da lógica antiga, né? A lógica de Aristóteles. A indução é um tipo de argumento que você constrói, de juízo, que ele precisa dentro do argumento, você não tem todos os elementos para provar aquilo. Então, você precisa de experiência, você precisa de indução. Isso é exatamente o conceito de indução. Você precisa experimentar para provar, para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Para o Kant está dizendo, existe uma indução que é a priori. Porque, veja, a física é tão certa, né, que a gente já tem a priori, a gente já tem na nossa mente como que um filtro. Né? Tem um filtro que a gente olha para as coisas, que a gente olha para os fenômenos, Esse filtro ele já está na nossa mente. Né? E a priori, então, certo? E é por isso que ele critica a razão pura. Né? A gente nem consegue atravessar essas coisas, esses fenômenos. A gente não sabe o que são as coisas, o que são as coisas em si. Certo? Então, o Kant, partindo da doutrina do Newton, desenvolveu a dele, né? A crítica da razão pura, depois desenvolveu a razão prática, ele mostrou que a gente sabe como agir, então, imperativo categórico, né? Então a gente tem a gente tem certeza, né,
da ação, da atividade, né, da volição, mas a gente não tem certeza, né, de nada que a nossa inteligência faz. Tu diminui a inteligência, o Walker já tinha feito isso, né? A gente não conseguia abstrair, não conseguia fazer conceitos. E o Kant diminuiu a inteligência e elevou também a vontade, né? Então a gente tem esse imperativo para agir, né? Então age assim, tal, né? Que está dentro de nós já desde que a gente nasceu, certo? Aí o Kant, então, o Kant diz: eu fiz uma revolução copernicana. Né? Enquanto antes a gente girava, né, em torno do objeto para conhecer as coisas, agora é o contrário. Então aquela definição de verdade como adequação, né, da mente à coisa, né, ela como que foi invertida, né? Ele pode dizer assim. A gente nem sabe o que é a coisa, a gente não tem conceito de verdade. Não existe, a gente não sabe o ser das coisas, não sabe a essência, a gente não sabe a natureza das coisas. Certo? Depois do Kant, fechando aqui, é que o Kant tem muito mais coisa que isso, eu só estou aqui em função daquilo que a gente está abordando aqui. Depois do Kant veio um cara chamado Hegel. Né? Hegel. O Hegel gostou muito do Kant, da doutrina do Kant, certo? Mas ele não se contentou com essa ideia de que não exista verdade, que não exista a adequação da mente ao objeto que a gente está tentando conhecer. Certo? E ele disse assim, o que acontece? De fato, não existe essa adequação durante a história, mas no fim da história, isso vai existir. Quando isso acontecer, terminou a história. O Hegel. Então, como que se desenvolve a história? Se desenvolve por um processo dialético, certo? Em que você tem uma tese sobre as coisas, você justapõe uma antítese que é contraditória, mas você justapõe, você soma as duas, e você delas extrai uma síntese, que é uma coisa nova, que não tinha antes. Esta síntese vai se tornar no movimento, ela vai se tornar a nova tese. E você justapõe uma antítese, e assim esse movimento vai acontecendo pelas mentes dos seres humanos, dos seres racionais. Esse movimento vai acontecendo. O espírito universal, que ninguém sabe o que é, né? O espírito universal, ele vai se apossando das mentes para fazer esse movimento. E quando ele, como que num espelho, se enxergar, ou seja, adequar-se a ele mesmo, então ele perceber que na verdade ele estava fazendo um movimento sobre si mesmo, terminou a história. Certo? Terminou a história. A gente chegou no fim da história, aí existe verdade. Então dizer o Kant estava mais ou menos certo, mas a questão da verdade é só no fim da história. Certo? É uma loucura isso, né? Com certeza vocês devem estar achando. Depois do Hegel veio quem? Quem que tem uma profunda inspiração e influência hegeliana? Karl Marx. Karl Marx tem, salvo o melhor juízo, Karl Marx conheceu discípulos do Hegel. Tá? Desculpe. Sim, Feuerbach também, né? Mas a dialética, né, é retirada, né, da própria dialética do Hegel. Só que a dialética do Hegel não era materialista, né? A dialética do Hegel era espiritualista, ela era meio esotérica. O Hegel de fato era esotérico, todo mundo sabe disso, né? Então ela não era materialista. O que o Marx fez foi uma adaptação, porque lembra que a tese do Marx, a tese de doutorado do Marx, o livro docência do Marx, foi sobre o Demócrito, que era aquele atomista lá, né? E sobre o Epicuro, que também é materialista, fala muito das sensações. Né? Então, o Marx era extremamente materialista. O que ele fez? Ele adaptou a dialética hegeliana àquilo que ele estava vendo, que era na cabeça dele, que explicava todas as coisas, que era a luta de classes. Né? Então ele fez a dialética ser aplicada a uma realidade material, palpável, que era para ele o que estava acontecendo ali toda a Revolução Industrial, assim por diante, nas fábricas, né? E toda a opressão que estava ali acontecendo. Né? Então, vejam que do Newton veio Kant, veio o Hegel, veio o Marx, do Marx vem o comunismo, Marx vem o marxismo cultural, né? Vem Marcuse, vem a Revolução Sexual. Então vejam que talvez a gente nem pense que tem alguma coisa a ver, mas se a gente puxa o fio, a gente vai voltando e consegue perceber. Do cientificismo, dessa doutrina nasce também
O positivismo do Augusto Comte também tem alguma relação, né? Que aqui no Brasil a gente tem muita influência, né? Por causa do espiritismo, por causa da maçonaria, por causa dos militares. O empirismo do John Locke, principalmente do David Hume, né? O ateísmo moderno, que eu citei o Stephen Hawking, outros ateus, o Richard Dawkins, né, que escreveu Deus, um Delírio. Né? Todas essas doutrinas, essas ideologias, elas têm, né, alguma influência do cientificismo. Certo? Por que isso desenvolveu? Principalmente porque se começou a reinar, se começou a imperar um subjetivismo e individualismo. Porque com a ciência, com resultados, aqui eu volto lá àquilo que estava no início, que o Papa estava dizendo, que o Cardeal Sarrat estava dizendo. Você consegue bem-estar. O Ortega y Gasset, ele fala isso. A ciência só pode se desenvolver dessa forma, né, e toda a tecnologia e dominar assim a mente das pessoas, a sociedade, porque ela se dissolveu entre a burguesia, que queria bem-estar e queria se ocupar das coisas, usar das coisas para seu próprio bem, para si mesmo. Então, o ambiente, né, o ambiente da Renascença, pré-Revolução Industrial, ele foi propício. O luteranismo, o protestantismo, depois, né, o calvinismo, tudo isso que são doutrinas, né, que são individualistas, são subjetivistas. Depois o liberalismo também, né, autonomia, né, ilimitada do ser humano. Então, tudo isso era terreno fértil para que essa ideologia se desenvolvesse. E aí, claro, vem toda a ideia de criar, né, de criar a partir da ciência uma sociedade perfeita. Porque se a ciência é o conhecimento último, nós temos que nos basear nela para criar uma sociedade perfeita. Né? O próprio Augusto Comte falava isso. Né? A gente tinha antigamente a época dos mitos, agora a gente tem, depois tivemos a época da filosofia, da metafísica, né? E agora a gente tem a época da ciência, a época científica, onde agora os conhecimentos são verdadeiros, nós vamos conseguir montar. O próprio Hobbes, né? Também a gente pode ver essa ideia de se criar uma sociedade perfeita baseada, né, na ciência. Certo? Que é uma fã, que é uma loucura. Se tem também isso, né? Não foge daquilo que o Danilo tratou aqui, não foge. O interesse globalista, né? O interesse das grandes corporações, grandes fundações em tomar o sistema educacional mundial, né? E submetê-lo ao progresso ilimitado, né? Ao lucro limitado. Né? Se o PIB ele já é exponencial, você vai muito mais do que exponencial. Né? Você vai ter uma função que ela cresça ainda mais. É isso que a gente quer, porque, afinal, né, nós estamos na era científica, na era tecnológica, e assim por diante. Certo? Isso a gente vê um grande problema aqui, que eu não sei como é que está o tempo, acho que eu estou até já passando quase o tempo. Você está cuidando? Não? Tá bom? Eu já vou entrar num ponto que tem a ver com a terceira parte, né? Na terceira parte, mostrar o verdadeiro papel da ciência. Porque, vejam, até o século XIII, final do século XIII, XII, XIII, você tinha... Por que você estudava? Né? Você queria conhecimento, você queria sabedoria, você buscava a verdade. O Aristóteles coloca na metafísica, a gente começa a estudar porque se maravilha com as coisas que acontecem, a gente se maravilha com um pôr do sol, a gente se maravilha, né, com os astros, com as estrelas. Né? Então, existe uma maravilhação com as coisas que você é chamado a inteligência, né? Ela é atraída pelo seu objeto, atraída pela verdade, e você é como que levado ali a procurar as causas das coisas, né? E assim, se maravilhar-se com as coisas. Né? E não tem o valor, o que eu vou ganhar com isso? Né? Aquela brincadeira que o pessoal faz, né? É engraçado, meme na internet, né? Passou mais um dia e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Vocês já viram isso? Quer dizer, o conhecimento, a matemática, não tem utilidade nenhuma, então não me serve para nada. Então, na minha vida, isso não me adianta. Né? Só adianta o conhecimento que me traz
algum benefício, principalmente benefício material. Eu vou ganhar algum dinheiro, né? Eu vou crescer na vida, eu vou ter sucesso, eu vou ter muitos likes no Instagram, eu vou ter seguidores, né? Vou ter muita gente vendo meu canal no YouTube e assim por diante, certo? Então, se não traz isso, então não. Então, esse fator utilitarista, ele começa a ficar muito presente no conhecimento e no estudo. Em tudo. Eu estava falando aqui mais do lucro e do dinheiro, do liberalismo, mas no marxismo não fica diferente, porque a educação para o marxismo é utilitária também, é para você fazer revolução. Para você libertar o homem, para Paulo Freire, né? Para você mostrar para o ser humano que ele está sendo oprimido, ele não está conseguindo ver sozinho, então nós vamos ajudá-lo, para que ele possa vencer essas amarras. Então, é utilitarista também, e é materialista também. E ver o ser humano como homo faber, né? Como aquele que trabalha, certo? Então essa ideia utilitarista de você ganhar alguma coisa com a ciência, um progresso e tudo mais, isso também fez a ciência prosperar. Porque aí veio a Revolução Industrial, e aí se a gente tem, por exemplo, quem estuda termodinâmica, né, sabe que muitas das coisas ali, os caras não eram físicos, cientistas, eram engenheiros mesmo. Né? Eles estavam lá projetando as máquinas para ter melhor rendimento, né, para poder transformar calor em mecânica, em movimento, né? Porque eles eram engenheiros, e aí, a partir dali o cara tem, mas isso aqui tem uma razão de ser, tá? Começa a explicar, e sai uma teoria do Carnot, sai uma teoria, né, do Thomson, né, e assim por diante. Lord Kelvin, né? Então isso fez muito a ciência prosperar. O Ortega Gasset fala de uma forma muito boa nisso. Existe uma consequência da visão do ser humano, quer dizer, o que é claro, porque o ser humano não tem alma. O ser humano, ele é alguma coisa que tem corpo e tem um cérebro. Esse cérebro tem ali sinapses, ele tem descargas elétricas, ele tem vitaminas, né? Precisa de fisicoquímica, né? E se restringe a isso. Esse é o ser humano. O ser humano não tem alma. Você atomiza o ser humano. Você atomiza o ser humano. É como se fosse um átomo. Ele não tem alma. Muito menos ele pode ser chamado de filho de Deus. Muito menos ele pode receber a graça santificante pelo batismo. Né? Isso não existe esse ser humano. Né? Existe o ser humano para o trabalho, para crescer, para ganhar e usufruir dos bens materiais. Né? Então eu vou educar para isso. Eu vou ter até a igreja para isso também. Então eu vou pensar uma igreja, uma espiritualidade, uma religiosidade que ela seja próspera, né? Nesse sentido. Ela seja próspera neste mundo. Né? Neste mundo. Certo? Eu não vou pensar como Santo Inácio, né? Vou pensar que vale ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma. Não, vou pensar que eu tenho que ganhar o mundo inteiro, porque o ser humano é assim. Eu vou pensar que as coisas do Evangelho, como tem interpretações da Sagrada Escritura, elas são mitos, né? Hoje em dia a gente já entende isso, né? Ou como a novela Teologia, que diz assim, São Tomás, essa coisa de transubstanciação, beleza, lá quando São Tomás viveu, bonito, ele escreveu lá o Adoro Te Devote, né, escreveu o Tantum Ergo, né, bonito, belíssimo, explicou que é transubstanciação, mudança da substância e tudo mais, aparência de pão, mas de vinho, mas não é mais. Isso tudo valia lá naquele tempo. Agora que nós estamos na era científica, isso não vale mais. Então, agora a gente tem que explicar de maneira científica, explicar a ascensão de Jesus de maneira científica, e assim por diante. Então, você começa a interpretar a Sagrada Escritura, a revelação, de uma forma cientificista, de uma forma materialista. Reduzir a religião, reduzir o espírito, a alma, tudo que é mensurável. Tá? Muito bem, vamos lá. A ciência, então, a gente sabe, ela é subordinada. Esse é o verdadeiro papel da ciência, né? Não o verdadeiro papel, mas o que ela é. Né? A ciência natural, ou aquilo que a gente chamaria do grau da física, né? E ali entra a biologia, entra a física matemática, entra a química. Né? O grau, às vezes até entrava a psicologia. Né? O grau da física, ele é um grau que é subordinado à matemática, ele é subordinado à metafísica e, claro, à teologia sagrada. Né? Então, ele não é a filosofia primeira, não é a sabedoria. Ele nos dá um conhecimento, mas esse conhecimento ele é o conhecimento das coisas sensíveis, das coisas que mudam. Então, ele é o conhecimento mais frágil do que o conhecimento da matemática.
Errado estava o Kant, né, que tinha equiparado as duas coisas. Né? Então, o conhecimento da matemática é muito mais certo, porque ele é mais abstrato. Ele é mais geral, ele é mais universal do que o conhecimento que nós temos, por exemplo, pela física matemática. Né? Que dá certo, a gente não está aqui dizendo, né? Quer dizer, né? A gente está usando a câmera e tudo mais, né? Porque as previsões dão certo, mas a gente não sabe dizer o que as coisas são. Né? A gente não consegue, a partir de uma equação, dizer o que as coisas são, o que a coisa é. A gente não consegue, por exemplo, um problemão vamos definir energia. Então, bom, mas aqui a gente está falando de energia química, energia elétrica, ou energia. Daí a gente entra tipos de energia, né? Ou energia mecânica. Você não consegue definir o que a coisa é. Esse, né, não é o papel da ciência, mas também não é o papel dela dizer que nenhuma outra disciplina pode fazer isso e que o ser humano não tem capacidade de fazer isso, porque ele tem. Né? A gente já começa, desde lá de criança, com o conceito de ser, quando a gente percebe que nós somos, que a gente é diferente da nossa mãe, que a nossa mãe é alguém, que nós somos, né, outra pessoa, que nós somos, a gente já começa fazendo um conceito abstrato, a partir das coisas materiais que a gente está vendo, né, tocando. Mas a gente já o conceito de ser que está na base de todas as coisas. Certo? Então, o cientificismo é uma postura filosófica e não é científica. O cientificismo que fala que a ciência está acima de todas as coisas, ele não consegue provar a sua própria veracidade. Ele é uma postura filosófica e não científica. Né? Então, como eu disse, o Stephen Hawking, escrevendo seu livro, não estava fazendo ciência. Né? Ele estava fazendo outra coisa, não estava fazendo ciência. Ciência ele faz no laboratório, de astrofísica, que se faz muito bem, inclusive. Né? Então, a física e a matemática, né, elas são subordinadas, são ciências médias, são ciências particulares, né, e que precisa entender o seu lugar, o seu status. Certo? O livro da sabedoria deixa muito claro que a partir, essa é a visão da igreja, a visão da revelação, né? A partir das coisas criadas, nós conseguimos chegar até o Criador. Meditando, maravilhando-se, contemplando as coisas criadas, nós conseguimos. Com esforço, claro, né? com esmero, com sacrifício, com estudo, nós conseguimos chegar até o próprio Deus. Mesmo sem a ajuda da fé, claro, com a ajuda da fé, né? A coisa fica turbinada, digamos assim. Né? O livro da sabedoria, no capítulo 13, chama de insensatos. Aqueles que, né, vendo a natureza, desconheceram o seu Criador. Vendo as coisas criadas, não conseguiram, né, intuir que por trás disso existe alguém que criou essas coisas. Vendo as coisas, a ordem da natureza, eles não viram que alguém tem que ter ordenado, que as coisas que são inertes, né, elas não podem se ordenar por si mesmas. Né, elas não conseguem se ordenar por si mesmas. Então existe alguém que ordenou, existe uma ordem, existe alguém que ordenou. A ciência, inclusive as equações matemáticas da ciência, elas pressupõem que existe uma ordem, que a própria ciência não pode provar, ela pressupõe, é um postulado. Né? Por quê? Porque senão eu faço uma equação hoje, F igual a M vezes A. E aí amanhã o universo acorda de mau humor e se comporta de outra forma. Né? Ou seja, desordenadamente, e aí não funciona mais aquela equação F igual a M vezes A. É assim? Não. Né? Todos os dias, se a gente conseguir, né, se a gente fizer o estudo, vai. Por quê? Porque supõe uma ordem das coisas. Né? Esta ordem está lá na quinta via de São Tomás. São Tomás, quando coloca a quinta via, né, ele parte aí do princípio ordenador das coisas que é Deus. E que, por analogia, se pode chegar a conhecer a partir das coisas criadas. O mesmo que está na sabedoria, né, quando diz que nós temos que reconhecer por artista, né, o artista por trás das suas obras. E fala, algumas traduções, inclusive, usa a analogia, esse termo de analogia das coisas criadas até Deus. As coisas criadas até Deus. Então, esse é o papel do professor de ciências. Não é atrapalhar, não é gerar o ateísmo, não é mostrar que a igreja perseguiu os cientistas. Né? Não, mas é mostrar que a partir das coisas criadas, da beleza das coisas criadas, da ordem das coisas criadas, da hierarquia das coisas, né, que vai dos minerais, né, passando pelos vegetais, pelos animais, pelo animal racional, até os anjos, até o verbo encarnado, até o próprio Deus. A hierarquia das coisas, né, ela revela que existe alguém, que existe uma inteligência
né, que é o próprio Deus. Né? A ciência, o ensino das ciências numa escola católica, o ensino das ciências, ela deve ser movida não pelo utilitarismo, mas pelo amor à verdade, pelo amor a Deus, como faziam os cientistas medievais, né? Como fazia, por exemplo, Santo Alberto Magno, né? Como fazia São José de Anchieta, que foi também um cientista natural, né? Ele estudou botânica aqui foi o primeiro botânico do Brasil, né? A estudar as coisas. Então, não era por ganhar alguma coisa, era por amor, né? E porque ele sabia que ali naquele estudo ele ia encontrar, né, o Criador. Né? Não porque as coisas fossem divinizadas, né? Mas porque elas revelavam, e porque de alguma forma ele participava da sabedoria que havia criado aquelas coisas. A sabedoria de São Paulo, a sabedoria de Deus é Cristo. É o Verbo que se fez carne, no qual todas as coisas foram criadas. Então, se nós estudamos as coisas criadas pela ciência, pelo jeito da forma, né, da ciência que é limitada, né, nós conseguimos participar da sabedoria de Deus, a sabedoria que é o próprio Cristo. Né? É uma participação, né, em Deus. Né? Então isso nos orienta, né, para o nosso fim último, para a felicidade do ser humano, né, que é estar com Deus, que é amar a Deus, né, que é se unir a Ele, quanto mais nessa terra e na eternidade. Né? Então eu termino aqui com uma parte da oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Né? Eu acho que é conhecida de muitos essa oração. Né? É só um trechinho. Eu leio aqui porque ela é cheia de sabedoria também. E também pode nos inspirar. A gente pede a intercessão de São Tomás e Santo Ambrósio, né, por todos nós. Ele diz: infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria. Difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Amém.